Pessoal, vamos dar continuidade, né, à nossa aula sobre porcentagem. Agora vamos falar sobre aumentos e descontos sucessivos. Então vamos começar aqui com um problema muito parecido com o do cotidiano, né, as situações que a gente vê aí diariamente. Então certa loja vende uma máquina de lavar roupas por R$ 900. Se a loja promover um aumento de 5% em seus preços, quanto a máquina passará a custar? Então, esse é um problema que a gente pode resolver calculando primeiro quanto será esse aumento, certo? Se o aumento é de 5%, então a gente deve calcular 5% de R$ 900. Então, multiplicando aí R$ 900 por 0,05, né, que é a forma decimal de 5%, né? 5% é 5 sobre 100. Então, todo número dividido por 100 ou com o denominador 100 quer dizer que ele vai ter duas casas decimais. E, portanto, 5 com duas casas decimais é 0,05. Ao fazer o cálculo, vamos ter um aumento então de R$ 45. Como a gente quer saber o quanto a máquina passará a custar, vamos acrescentar esses R$ 45 ao valor inicial e aí a gente tem um novo valor da máquina. A máquina então passará a custar R$ 945, certo? E a gente obter logo esse valor da máquina. A gente não vai calcular o aumento em reais para depois descobrir o valor da máquina. Para isso, a gente tem que imaginar o seguinte. Como vocês podem ver aqui, R$ 900 é o valor inicial da máquina, correto? Aí vamos somar com o aumento. O aumento vai ser 5% de R$ 900, aquele cálculo que a gente fez anterior. Então a gente já coloca ele aqui já numa única expressão, certo? Mas notem uma coisa, esse 900, ele apareceu nos dois termos aqui dessa sentença. Então, em outras palavras, a gente pode colocar ele em evidência. Ao fazer isso, nós vamos ter o 900 multiplicado por 1 mais 0,05, certo? Então, vamos ter 900 que multiplica 1,05, que vai dar os R$ 945 que a gente viu anteriormente. Então, notem que esse R$ 900 ele foi multiplicado agora por esse fator, né? 1,05, e aí com isso a gente já obteve o novo valor da máquina, certo? Pensando da seguinte forma, se o aumento fosse de 30%, então a gente deveria multiplicar aquele valor inicial da máquina por quanto? Então, pensando daquela forma, a gente vai multiplicar por 1 mais a forma decimal de 30%. E a forma decimal de 30% é 30 sobre 100, e 30 dividido por 100 vai ter duas casas decimais, portanto 0,30. Ao somar 1 com 0,30, vamos ter 1,30. Da mesma forma, se eu quero aumentar um produto em 16%, eu tenho que multiplicar o valor anterior por quanto? Então devemos multiplicar por 1 mais a forma decimal de 16%. 16 sobre 100, vai ter duas casas decimais, vai virar 0,16. Então 1 mais 0,16, 1,16. Então a gente está percebendo que uma forma da gente calcular a porcentagem, vamos dizer assim, direto, seria fazer essa multiplicação por esse número de 1 mais a forma decimal da porcentagem que eu quero aumentar. Então, a gente pode generalizar isso. Então, se o aumento for de I%, né, de uma taxa aqui, a gente vai multiplicar por quanto? Então, como a gente viu anteriormente, vamos multiplicar por 1 somado com a forma decimal, né, ou a forma centesimal, já que o denominador é 100, dessa taxa I, certo? Então essa expressãozinha aqui vai me dar aqueles números lá na forma decimal, tá? Agora vamos ver uma outra situação, certo? Então se por outro lado, em uma liquidação fosse anunciado um desconto de 20% no preço da máquina de lavar, quanto ela passaria a custar? Então naquele exemplo anterior ele estava aumentando, agora não, nós vamos diminuir, vamos descontar 20%. Então, primeira solução, vamos calcular só o valor do desconto. O que é 20% na forma decimal? Ora, 20 sobre 100 vai ter duas casas depois da vírgula. Então, 20 sobre 100 posso expressar por 0,20. Então, 20% de 900 é 0,20 vezes 900, que vai dar R$ 180. Então, esse R$ 180 é o valor que vai ser descontado no valor da máquina, certo? Sabemos então que é o valor da máquina 900.
Tirar bem aqui, 900, ao subtrair por 180, vamos encontrar então o novo valor, o valor descontado, que é de R$ 720. Então esse é o valor que vai ser pago com esse desconto. E a gente calcula logo direto esse novo preço, que é R$ 900, que era o valor antigo, menos, já que eu estou descontando, 20% de 900, certo? 20% de 900, que em outras palavras seria 900 multiplicado pela forma decimal de 20%, que é 0,20, né? Lembrando que sempre vai ter aqui, ó, duas casas decimais, ok? Colocando então o 900 em evidência, ó, porque a gente percebe aqui de novo ele sendo repetido, nós vamos ter então 900 que multiplica 1 menos 0,20, né? Ao fazer essa diferença, 1 menos 0,20, iremos obter 0,80. Então podemos fazer essa multiplicação de 900 por 0,80 e já vamos obter direto aquele valor que a gente viu na solução anterior de R$ 720. Então essa é uma outra forma de fazer essa questão, tá? Então pensando dessa forma, como eu posso determinar, sabendo que é um desconto, que número eu devo multiplicar o valor original, o valor anterior, para obter o valor descontado? Seguindo o raciocínio da questão anterior, podemos fazer o seguinte: eu quero descontar 8%. Então, imagine só, você vai ter então aquele 1, né, subtraído por esse 8%. E 8% é 8 sobre 100. Portanto, tem que ter duas casas decimais. E 8 com duas casas decimais é 0,08. 1 menos 0,08 vai nos dar esse númerozinho aqui, ó, 0,92. Ou seja, se eu pegar o valor do produto e multiplicar por 0,92, obterei já o valor descontado de 8%. E se agora o desconto for de 15%? Então vamos fazer 1 menos 15%. 15% vai ter duas casas decimais na forma decimal, então vai ficar 0,15, e 1 menos 0,15 vai nos retornar 0,85. Então se eu multiplicar o valor do produto por 0,85, encontrarei já o valor descontado em 15%. Ok? Generalizando, se o desconto fosse de 1%, lembrando que como é desconto eu vou subtrair, então a gente vai fazer o 1 subtraído pela forma decimal dessa porcentagem, né? Que é I sobre 100. Bom, aqui nós temos um outro problema. No início do mês, o preço do quilo do salmão em um mercado municipal era de R$ 40. No final do mês, o mesmo tipo de salmão era vendido por 43. Ó. O valor aumentou o quilo, né? De que maneira podemos expressar esse aumento em porcentagem? Observe que ele só quer saber o aumento, né? Isso em forma de porcentagem, ou seja, 3 aumentou quanto? Aumentou R$ 3. Então esses R$ 3 é quantos por cento do R$ 40? Então uma forma, analisando isso, o aumento foi de 3, então vamos estabelecer uma razão entre o aumento e o valor inicial. O aumento é 3 e o valor inicial é 40, então 3 vai estar para 40, assim como esse 3 então vai equivaler a uma taxa de X% e esse 40 vai equivaler a uma taxa de 100%. Então 3 está para 40, assim como X está para 100. Virou uma proporção, a gente usa as propriedades da proporção para resolver isso daqui e vamos descobrir então que X é igual a 7,5. Lembrando que como aqui essa segunda razão são porcentagens, então por isso que eu coloquei aqui o sinal de porcentagem. Então a resposta 7,5%, ou seja, R$ 3 equivale a 7,5% de R$ 40. Portanto, o aumento foi de 7,5%. Uma outra forma de resolver isso daqui é a gente comparar, fazer uma razão entre o valor final, ou seja, esses R$ 43 aqui, e o valor inicial, que é os R$ 40 aqui. Então, estabelecendo uma razão entre eles, 43 está para 40, assim como agora aqui x vai equivaler a essa porcentagem e 100 equivale a 40, 40 é 100%, certo? Resolvendo a regrinha de 3,
vamos obter 107,5%. Mas espera aí, vamos interpretar. Ele custava 40, agora está custando 43. Então, esse novo valor de R$ 43 equivale a 107,5% do anterior. Mas, como a gente está vendo, ó, esse 107,5% equivale a 100%, que é o valor anterior, mais o aumento de 7,5%. Então, daqui a gente consegue concluir que o mais aqui já nos denuncia isso, houve um aumento, houve um acréscimo de 7,5% ao valor original, o valor anterior, que equivale a 100%. Bom, se em um mês o preço do quilo do salmão tivesse diminuído de 40 para 38 reais, como faríamos essa questão? Então, primeiro vamos calcular essa diferença, né, para saber quanto foi que diminuiu. Ó. Então, vamos fazer o R$ 38 reais, que é o novo valor, né? Estão vendo aqui, ó, subtraído pelo valor antigo, e aí vamos obter menos 2, ou seja, descontou R$ 2. Descontou R$ 2 de 40. Então, por isso que nós temos aqui essa razão, né? 38 menos 40, que vai dar a diferença, está para 40, que era o valor anterior do produto. Certo? Bom, agora vamos montar aqui uma outra razão. Esse menos R$ 2 que foi descontado dos R$ 40 equivale a uma porcentagem dos 100% que equivale a R$ 40. Certo? E eu quero saber exatamente que porcentagem esses R$ 2 descontado representa dos 40. Então, resolvendo essa regrinha de 3, vamos obter menos 5%, que é a interpretação no caso. Por que é negativo? Porque nós estamos diminuindo. Então, em outras palavras, a redução ou o desconto ou diminuiu 5% do valor original, do valor anterior. Ok? Outra forma de responder essa questão, a gente vai fazer o valor final, está aqui R$ 38, vai estar para o valor inicial, R$ 40, assim como X%, tá? Só não botei o sinal de porcentagem aqui, mas X%, que equivale a 38, vai estar para 100%, que equivale aos R$ 40. Resolvendo essa regrinha de 3, vamos obter 95%. Em outras palavras, esses R$ 38 equivale a apenas 95% dos 40. Ora, aqui está faltando 5% para chegar em 100, não tá? Então, isso quer dizer que o valor anterior 100, ao tirar 5%, resultou nisso, em 95%. Então, daqui a gente interpreta que o que falta para 100% é o que foi descontado. Se falta 5%, foi descontado 5%. Bom, aqui nós temos alguns exemplos onde nós vamos usar esses conceitos. Então, esse primeiro problema diz que o produto interno bruto de um país aumentou 3% em um ano, passando a ser igual a 412 bilhões de dólares. Qual era o PIB antes desse aumento? Então, nós estamos vendo que 412 bilhões já é o valor aumentado, é o valor com 3% a mais, certo? Então, uma solução possível, a gente pode imaginar o seguinte: o valor antigo que eu quero descobrir, ele foi aumentado em 103%. Então, vamos calcular quanto é 103% desse valor antigo. E 103% é 103 sobre 100. Por estar sobre 100, tem que ter duas casas decimais. Então, a forma decimal fica 1,03. Ou, usando aquela técnica lá, 3% é 0,03, soma com 1, vamos ter 1,03. E isso tem que dar um novo valor, né? O valor já aumentado, que é 412. E aí, usando nossos conhecimentos aí de equações, né? Vamos dividir tudo aqui por 1,03. Aí, para fazer esse cálculo, a gente tem que imaginar que essa razão aqui, ela vai ser multiplicada tanto o numerador como o denominador por 100, para acabar com essa casa decimal. Multiplica em cima por 100, está aqui, ó, acrescenta 2 zeros. Multiplica o de baixo por 100, aí aqui a vírgula vai deslocar duas casas, vai dar 103. Então, antes o PIB desse país era 400 bilhões de dólares. Aumentou 3%, passou para 412 bilhões de dólares. Uma outra forma de resolver isso daqui é a gente montando essa regrinha de 3. Então, nós vamos ter que 412, que equivale aos bilhões de dólares, equivale a 103%, assim como X bilhões de dólares que eu estou procurando equivale a 100%. Resolvendo aqui a regrinha de 3, nós vamos ter, né, 103x, né, ó, vai multiplicar esses dois aqui, né, igual, aí vamos multiplicar esses dois aqui, ok?
Bom, o 103 está multiplicando x, então vamos dividir ambos os membros por 103 e vamos ter x então igual a esse número 41.200 dividido por 103, que inclusive está aqui na anterior, então o resultado vai dar o mesmo, né? Os 400 bilhões de dólares, como a gente já tinha feito. Outro problema, após uma redução de 8%, ó, reduziu 8% em seu valor, um artigo, melhor dizendo, passou a custar R$ 110,40. Qual era seu preço original? Então, uma solução possível aqui, o preço original é X, e aí a gente teve uma redução de 8%. Então, isso quer dizer que X multiplicado por... Aí vem aquela ideiazinha do 1 menos a forma decimal de 8%. Então, 8% é 8 sobre 100, a forma decimal vai ter duas casas decimais, 0,08, 1 menos 0,08, 0,92. Então, o valor antigo, ao multiplicar por 0,92, vai dar o novo valor, o valor já descontado. Então, resolvendo isso daqui, né, nós vamos ter, dividindo aqui ambos os membros por 0,92, aí observe que aqui são números decimais, multiplico tanto o primeiro aqui como o segundo por 100, né? Multiplica essa razão toda aqui por 100, para eliminar a vírgula. Multiplicou por 100, a vírgula desloca duas casas, vamos ter 11.040. Multiplicou aqui por 100, a vírgula desloca duas casas, vamos ter 92. Fazendo a divisão, encontramos 120. Ou seja, antes o produto custava R$ 120. Descontado 8%, passou a ser apenas R$ 110,40. Outra forma de resolver, vamos usar a boa e velha regrinha de 3. Então, o valor descontado, R$ 110,40, equivale ao quê? Ora, se foi descontado 8%, então ele equivale a apenas 92% do valor anterior, do valor sem desconto, certo? Então, esse R$ 110,40 equivale a apenas 92% do que era antes. Portanto, o valor que eu estou procurando, x, vai equivaler aos 100%. Fazendo a propriedade aqui do produto dos meios igual ao produto dos extremos, nós vamos ter então 92x igual a 11.040. Observe que eu eliminei as porcentagens, tá? As porcentagens aí não precisa escrever que vai dar 92% vezes x igual a 11.040%, vai ficar estranho. Então, a gente coloca... a gente elimina essa porcentagem. Então, 92 está multiplicando x, vamos dividir ambos os membros por 92, a gente encontra a expressãozinha que a gente já viu ali na questão anterior, na solução anterior, e, portanto, vamos encontrar a mesma resposta. Um produto sofreu 2 aumentos mensais e consecutivos, de 5% e depois de 10%, respectivamente. Pergunta: qual será seu preço após os aumentos, se antes custava R$ 400? Olha só, agora ele deu o valor anterior e quer saber o valor futuro, certo? Então, a gente vai primeiro fazer R$ 400 multiplicado por esse número aqui decimal, esse 1,05, que equivale a aumentar 5%, né? Que é 1 mais a forma decimal de 5%. Ao fazer esse cálculo, vamos obter já o valor aumentado de 5%. Esse valor aumentado de 5% sofre outro aumento de 10%, porque aqui é respectivamente. Primeiro aumentou um para depois aumentar o outro. Então, esse novo valor, certo? Esse valor aqui passa a ser agora um valor que vai sofrer um novo aumento. Um aumento agora de 10%, e 10%, o fator multiplicativo seria então 1 mais a forma decimal de 10%. 10% é, então, 0,10. Então, somado 1 com 0,10, vamos ter 1,10. Então, se eu pegar o valor já aumentado 5%, e agora multiplicar por 1,10, eu estou aumentando 10%. Então, isso vai dar R$ 462. Então, depois desses dois aumentos consecutivos, o produto vai custar R$ 462. Agora, olha só. Sabendo que antes ele custava R$ 400, qual será o aumento percentual acumulado? Bom, essa é fácil, muita gente pensa. Ora, se antes aumentou 5%,
e depois aumentou 10%, então é só somar. 5% mais 10% vai dar 15%. Então esse é o valor acumulado, percentual de aumento acumulado. Não, não é. Quer ver por quê? Vejamos. Ó, uma forma da gente resolver isso daqui é a gente fazer o valor já aumentado, R$ 462, que a gente viu no problema anterior, subtraído pelo valor antigo, e aí a gente calcula uma razão sobre o valor antigo, né? 462 menos 400 vai dar R$ 62. Então isso quer dizer que de 400 para 462 o produto aumentou R$ 62, claro, né? Então esses R$ 62 que a gente vai obter aqui da diferença vai estar para 400, que era o valor anterior, o valor antes do aumento, assim como X%, que equivale aos R$ 62, vai estar para 100%, que equivale aos R$ 400, certo? Então a gente elimina aqui essas porcentagens, tá bom? A gente não vai colocar isso daqui no cálculo, tá bom? Então olhe para cá e veja apenas X está para 100, certo? E aí fazendo aqui as regrinhas da proporção, vamos encontrar então que 400 multiplica X e os 62 aqui da diferença vai multiplicar 100, certo? Dividimos então tudo por 400, então vamos ter X igual 62 vezes 100, 6.200, dividido por 400. A gente pode, né, eliminar esses zeros aqui, ó, dividindo aqui tudo por 10, vai ficar 620 sobre 40, divide novamente por 10, já que são múltiplos de 10, fica 62 dividido por 4. E aí você pode até fazer isso aqui de cabeça. 62 dividido por 4 é calcular duas metades. Calcula a metade de 62 e depois do resultado calcula outra metade. Metade de 62, 31, e a metade de 31 é 15,5. Então com isso nós obtemos que o valor de x é 15,5. Mas o que é x mesmo? X é uma porcentagem equivalente ao aumento. Então esse 15,5 é 15,5%. Então os R$ 62 de aumento sucessivos equivale a 15,5% do valor anterior. Ou seja, se você aplicar 15,5%, aumentar, né, 15,5% o valor de R$ 400, vai obter o valor de R$ 462. E olha que antes o pessoal estava achando que era o quê? 5 mais 10, 15. Está vendo que não é, ó. 15,5 não é 15, tá? Outra solução, fazendo a diferença então, de 400 para 462 aumentou R$ 62, isso vai equivaler a x%, monta aqui uma regrinha de 3, então os R$ 400 anterior vai equivaler a 100%, usamos então a propriedade da proporção aqui, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, e aí essa linha aqui, ó, é essa mesma aqui, correto? Se é a mesma linha, então o resto do cálculo vocês já viram, a gente não precisa estar repetindo. Então vamos obter a mesma resposta de 15,5%. Ok? Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, ou então pode me procurar, certo? Para a gente poder esclarecer aí qualquer coisa que não tenha ficado bem entendido, tá? E agora no swap vai ter uma atividadezinha para a gente poder fixar bem essas técnicas, esses conceitos que a gente viu na aula de hoje, tá? Então é isso, pessoal, até a próxima.